Bom dia a todos, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez e ver o fruto do trabalho tão importante e não só importante, satisfatório por parte de todos vocês. A Igreja Soma é uma igreja que mora no nosso coração. O Wesley já é, como foi dito por ele mesmo, um amigo de um tempo. Tivemos o prazer de nos conhecermos em uma fase do nosso ministério, em que éramos participantes das mesmas confraternizações, amigos em comum, e nos conhecemos e tivemos a graça de compartilharmos desde então de pensamentos acerca do Evangelho que nos é comum. E assim como foi dito por ele, eu não poderia deixar de falar sobre isso e parabenizá-los insistentemente, quando ele decidiu no coração, não sozinho, mas com outros queridos irmãos, a mover-se em função do reino de Deus, com a pregação do Evangelho, de forma um pouco mais autônoma, imbuído de realidades que não estavam sendo atendidas pela igreja quando deveriam ser. Ele nos procurou, compartilhou conosco, até porque, obrigado, fizemos a mesma coisa há um tempo atrás na cidade de Queimados, uma atitude difícil, que trouxe consequências severas para nós, mas que também nos trouxe alegria. E nos procurou para pedir alguma orientação, como eu, se eu pudesse dar alguma orientação, né? O Wesley já está idoso, já é mais velho que eu. A barba é só para enganar. Mas eu me senti honrado e feliz quando ele me procurou para falar a respeito do que estava vivendo, junto com o Alex, junto com outros amigos aqui. E de alguma maneira tentamos passar algumas das nossas experiências e enfrentamentos vividos que seriam parecidos quando, vou usar esse nome empreendedor, a marca Soma surgisse. E isso traria alguns problemas para ele, para outros mais, assim como quando a marca relevante surgiu na cidade de Queimados. E eu tive o prazer de um ano atrás participar, como foi exposto aqui, com aquele grupo de irmãos ali na sogra do Wesley, ministrar a ceia, dar início e também de ordená-lo a pastor na nossa querida igreja lá em Queimados. Para mim foi um prazer imensurável. Olhar para vocês aqui hoje, ver o crescimento de vocês, constrange meu espírito, emociona. Estava chorando um pouquinho ali, eu vou prometer que eu não vou chorar, sou um grandão de 2 metros, chorão do caramba. Mas parabéns, tá, Wesley, Alex, irmãos, família de vocês, Igreja Soma, vocês continuem. Não é uma tarefa das mais fáceis. É guerrear contra uma cultura social e com uma cultura institucional também. Dupla perseguição, externa e interna. Todos aqueles que tentam traçar o caminho do Evangelho puro e simples se veem nessa condição. Que vocês não desistam, que vocês ajudem o pastor de vocês e a liderança de vocês. Não abandona ele, nem a família dele. Uma das coisas mais dolorosas para o ministério é o sentimento de isolamento, de solitude e de falta de companheirismo e parceria. A pior amizade que pode existir é a amizade religiosa, porque ela, antes da sinceridade do amor fraternal, tem o pudor religioso.
E no dia que o pudor religioso dessa amizade é quebrado, perde-se o amigo. E o pastor de vocês, como a liderança de vocês, vão falhar. Vão tornar vocês insatisfeitos, vão ser ausentes, vão dar palavra errada, vão falhar porque são seres humanos. Mas não abandona eles não. Da mesma forma que a liderança dessa igreja não abandone esse povo. Se vocês caminharem juntos, vocês vão chegar longe. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo de número 4. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. E lê aqui comigo na NVI. Eu ia pedir, se tivesse atualizada. Tem atualizada? Não. Revista é atualizada? Tem não? Tem? Tá. Aí, bom, perfeito. Acompanha comigo aqui. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Deixa o versículo 1 exposto aqui, por favor, que a gente faz a exposição. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos é uma das cartas mais singulares do apóstolo no tocante ao encorajamento da fé cristã. Diferentemente de outras cartas, você não vai perceber o apóstolo Paulo falando com tanta veemência a respeito de coragem, no sentido de permanecer em Cristo, tanto quanto incentivo à alegria. Parece um tanto quanto ambíguo, por parte do apóstolo, sugerir alegria e coragem e permanência da fé, visto que ele está escrevendo essa carta, ou escreveu essa carta, melhor dizendo, da prisão. Esta é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve estando preso. Se torna, ou aparentemente se torna ambíguo, porque o apóstolo está preso, cárcere privado, e está encorajando a fé dos irmãos daquela igreja. Não só neste quesito, mas também em relação à maneira que ele se porta a esta igreja, trazendo características peculiares e também belas a respeito desta igreja, você e eu não vamos perceber esta frequência em nenhuma outra carta do apóstolo destinada a qualquer outra igreja, não pelo menos com essas palavras e com esta veemência. Portanto, meus irmãos, primeiro, amados,
muito saudosos, ou seja, que transmite para mim uma saudade visto ao perfil que vocês possuem como igreja, também minha alegria e, por último, coroa. Essas são as declarações do apóstolo Paulo logo no início do capítulo de número 4 àquela igreja. E é importante nós fazermos algumas considerações do porquê o apóstolo Paulo, de forma tão veemente, encoraja eles à alegria, de tão veemente encoraja eles à permanência da fé ou à motivação da fé. Eu sei que essa palavra motivação, ela hoje soa de forma pejorativa, visto a realidade do evangelicalismo brasileiro, que se comporta na contramão do evangelho e transportou a mensagem do evangelho para uma mensagem coaching, onde a perspectiva é simplesmente emocionar o indivíduo ou gerar nele uma combustão que não tem permanência, mas apenas uma explosão momentânea de satisfações carnais, porque não estão vinculados ao propósito de Deus, mas às perspectivas humanas. Mas é isso que o apóstolo Paulo faz, motiva a fé daqueles irmãos, diferentemente do que nós entendemos como motivação nos dias de hoje, como eu disse, no evangelicalismo brasileiro. E aí a gente precisa entender algumas questões pontuais. A primeira é a geografia daquela cidade. A cidade de Filipos era uma cidade que estava na divisão entre a Ásia e a Europa. Ela era conhecida como uma das portas de entrada do Império. E por isso alguns imperadores, no decorrer da história, imperadores romanos, colocaram suas tropas ou parte de suas tropas naquela cidade, visto o perigo eminente que ela corria e todo o Império também, sendo ela uma das portas de entrada do Império Romano. Ou seja, eles colocavam suas tropas ali para impedirem qualquer investida ou entrada de outros impérios. E por conta disso, era uma cidade que corriqueiramente vivenciava os seus temores por conta das eminentes guerras que poderiam surgir, levando em consideração o fato, torno a repetir, de que ela era uma das portas de entrada. Por isso, o apóstolo Paulo também incentiva aqueles irmãos, ou motiva aqueles irmãos, porque aqueles irmãos viviam um perigo frequente. Por que cidade de Filipos? Porque 350 anos aproximadamente antes de Cristo, ela era uma cidade grega, aonde, tendo sido conquistada no período helenístico, colocaram o nome de Filipos em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que era Filipos II. Então tinha uma perspectiva em colocar esse nome tanto quanto política para atrair os olhares do Império Grego. Já no ano de número 80, aproximadamente antes de Cristo, ela foi tomada pelos romanos. Os romanos decidiram permanecer com este nome e transformou a cidade de Filipos em uma espécie de semi-capital ou pequena capital. Os romanos eles tinham uma prática, eles chamavam isso de colônia. Eles pegavam cidades que eram principais ou nos seus valores econômicos ou nos seus valores geográficos e faziam ali uma colônia. E em termos estéticos, esta colônia era colônia porque se parecia com a capital do império nos seus valores estéticos. Então a arquitetura da cidade de Filipos, como outras colônias romanas, elas eram parecidas com a capital, uma espécie de doutrinação visual, para que aqueles que lá habitavam, para que aqueles que ali com aquela cidade se deparassem, entendessem o respeito daquela cidade, a importância dela para o império e suscitasse dentro dele a grandiosidade daquele império, para que então não pudesse tentar qualquer investida, mas isso nem sempre funcionava. Isso aconteceu no ano de número 60 aproximadamente antes de Cristo. E por conta dessas questões que eu acabei de dizer, aquele povo, quanto civilização, também levando em consideração os cristãos do primeiro século, tinham o seu importúnio, gerando medo por parte das possíveis guerras, das que foram fato e daquelas que poderiam ocorrer por conta
de ser uma cidade que era a porta de entrada de todo o império. E se deparavam com a hostilidade de conviver com as tropas do Império Romano, não hostilidade por parte somente dos soldados e da sua ostensividade, mas também porque os soldados ali representavam uma possível guerra a qualquer momento e isso gerava medo. Então Paulo escreve para esta carta, levando em consideração o fator geográfico histórico dela e dos civis que ali estavam e que conviviam com a cultura do medo. Em segunda instância, e eu chamo isso de perigo interno, o apóstolo Paulo também escreve que, como não se bastasse os perigos externos por parte de outros impérios que poderiam invadir aquela cidade a fim de fazer uma tomada, eles também viviam os perigos internos, que eram as perseguições. No primeiro século, o império ainda não era o principal promotor das perseguições. Aqueles irmãos lidavam com perseguição de outras religiões, tanto da judaica, que foi a principal a persegui-los no começo do cristianismo, quanto das religiões pagãs, politeístas, que vieram em um segundo momento persegui-los. Em terceiro momento o império persegue. Há contradição, uns dizem no fim do primeiro século, outros dizem no começo do segundo século, mas esses irmãos, como não bastasse a perseguição quanto a civis, eles também enfrentavam perseguições por causa da fé. Era uma dupla perseguição, perseguição externa, perseguição interna. Externa porque outro império poderia invadir, levando em consideração, repito, que era uma das portas de entrada. Interna porque eles tinham uma fé que a todo instante crescia, se multiplicava e que nunca, escute isso, nunca dependeu de nenhum aparato que as outras religiões precisavam. Nunca dependeu do simbolismo que a religião judaica, tanto quanto as pagãs, precisavam. Nunca dependeu de geografia específica, assim como a religião judaica e as religiões pagãs precisavam. Nunca dependeu de ponto de contato com nada como as outras religiões precisavam. Nunca dependeu de calendário, nem de festa, nem de regras morais como as outras religiões precisavam. A fé cristã era uma fé que se multiplicava todos os dias porque promovia a regeneração no indivíduo, crendo em Deus, religado a este Deus por Cristo e que em qualquer lugar poderia ser manifestada. E por isso que as reuniões, levando em consideração as perseguições, deles eram em cavernas, em casas e em cemitérios. Qualquer lugar a fé cristã poderia estar. E por conta disso o império então ficou revoltado e passou a persegui-los, porque tinha um medo político de que eles crescessem ao ponto de tomar. E a fé cristã nunca quis poder. A fé cristã nunca quis posição política. A fé cristã não tem partido. A fé cristã não está permeando ou lutando pelo governo desta terra. Pelo contrário, a fé cristã se baseia no que Cristo disse, que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é do mundo vindouro. Essa fé maravilhosa que a gente precisa resgatar. E aí Paulo incentiva esses irmãos por esses dois critérios básicos. E mesmo levando em consideração todas essas dificuldades que traziam os seus problemas, e é importante também dizermos que os irmãos da igreja de Filipos não eram irmãos abastecidos economicamente, por causa das crises constantes naquela cidade, as necessidades de se reinventar pós-guerra, as necessidades de reconstruir. Aquela não era uma cidade das cidades mais bem abastecidas economicamente. Diferentemente, como exemplo, a cidade de Corinto, que era uma cidade extremamente econômica, levando em consideração como uma cidade que tinha um porto, e por conta desse porto havia as exportações, importações, migrações, tanto saindo como entrando, e isso fortalecia a economia de Corinto. A cidade de Filipos não era uma cidade de poder aquisitivo tão grande, mas também não era uma cidade pobre, e consequentemente os irmãos dessa igreja não eram irmãos abastecidos financeiramente. E Paulo vai fazer declarações concernentes a esta igreja, apesar de ela não ser uma igreja que, se olhássemos hoje, uma mega igreja, uma igreja das mais estruturadas, uma igreja de valores culturais mais bem
sustentados, de valores econômicos mais bem apresentados. Paulo olha para aquela igreja e diz isso a respeito daquela igreja. Isso aqui é uma maneira de olharmos para a cosmovisão de Paulo, como ele enxerga a vida e, consequentemente, a igreja, e quais são os valores que ele olha e vê como importantes para uma igreja. Isso aqui precisa mover o nosso coração para pensarmos que tipo de igreja estamos sendo. Nós estamos vivendo na iminência de que ser igreja é ter mega templos, e eu não sou contra. Se a Soma um dia tiver um templo gigantesco, eu só torço para que o prédio anexo seja tão grande quanto. Eu não tenho problema com grandes igrejas, eu não tenho problema com igrejas bem esteticamente, nunca tive. Eu tenho problema com igrejas que pensam que isso é o principal do ser igreja. E Paulo mostra que não, porque esses enfrentamentos provam para nós que não era, mas Paulo diz a respeito daquela igreja: vocês são amados. E aqui eu já vou caminhar para ser bem direto. Vocês são amados. Que tipo de igreja nós somos? Aquela que as pessoas importar, trazer para dentro, ao ponto de fecundar o amor no coração dessas pessoas em relação a nós, ou a igreja que promove justamente o oposto disso. Paulo enxerga que aqueles irmãos eram amados. E amados aqui não é uma força de expressão. Amados aqui é porque eles eram um perfil de igreja que faziam com que aqueles que estavam à sua volta importassem eles para si. Se eu falo importo para dentro, seria... né? Importassem para si. Paulo diz: eles são amados. Primeiro perfil que a gente precisa entender como igreja, do que devemos ser pessoas amáveis. Pregar a verdade do Evangelho não é sermos antiéticos, trogloditas, inadequados à convivência, antissociais. Algumas pessoas confundem verdade com antiética, sinceridade com sincericídio. Paulo diz que aqueles irmãos são amados. A gente precisa ser essa igreja. Eles não são só amados, mas são saudosos, muito saudosos, ou seja, é o perfil de igreja que faz alguém ter saudade. Você lembra de como Paulo se portou para a igreja de Corinto? Uma igreja extremamente repleta de dons, abençoadíssima. Diz assim no capítulo 3, 6, são carnais. E Paulo olha para a igreja de Filipos, uma igreja simples, e diz assim: eu tenho saudade de vocês. As pessoas, quando lembram de você, sentem saudade de você? Ou se alegram porque a sua presença não está mais com eles? Que perfil de igreja nós somos, tanto no plural como no singular? O perfil que promove amor e que faz as pessoas ter saudade de nós? Ou o perfil de igreja que não promove o amor e que as pessoas não sentem falta da gente, não sentem saudade da gente? E aqui eu estou, é claro que transpondo algo que se aplica ao apóstolo Paulo para uma realidade mais extensa, mas a gente poderia considerar isso também de uma liderança. Que tipo de igreja eu sou para a minha liderança? A igreja que meu líder importa-me de forma que ele sinta amor por mim e saudade de mim, ou o tipo de igreja que a minha liderança se vê quanto mais longe, melhor? Obstinados, de dura cerviz, irreconciliáveis. Paulo não só olha para dizer saudosos, mas diz também minha alegria. Aquela igreja promovia a alegria do apóstolo Paulo. Estar diante deles era estar alegre. Quem você alegra? Quem eu alegro? Quem nós alegramos? A quem geramos o sentimento de satisfação e de prazer quando chegamos? Eu não estou dizendo de uma perfeição, eu estou falando
de sermos exemplos naquilo que podemos ser a fim de promover esse tipo de sentimento naquele que nos lidera e naqueles que nos cercam. E agora, pasmem, Paulo não só diz minha alegria, a expressão mais pontual, coroa. Todas as vezes que a gente fala de coroa, a gente pensa em quê? Realeza. Mas a palavra no grego que aparece para coroa ali não traz sentido de coroa real, de majestade, superioridade, de hierarquia. A palavra no grego que aparece ali sugestiona coroa, aquela que era usada nos jogos greco-romanos, quando o campeão assumia o pódio e recebia aquela coroa de folhas, de ramos. Qual era a representatividade daquela coroa? Vem. Ok. Quando Paulo olha para aquela igreja, ele está se sentindo vitorioso no ministério por causa da postura que aquela igreja tinha. Paulo, ao olhar para aqueles irmãos, ele diz assim: valeu a pena servir o ministério. Valeu a pena trabalhar de forma árdua em função da igreja de Cristo. Valeu a pena servir a Deus. Aquela igreja era a coroa do ministério do apóstolo Paulo. Era alguém olhar para o apóstolo e dizer: você foi bem sucedido no teu ministério, porque essa igreja reflete aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Isso aqui, eu como igreja, preciso ser. E isso aqui, eu como líder, quero experimentar. É claro que vocês, como igreja Soma, possuem uma representatividade muito maior para o pastor de vocês e para a liderança de vocês. Mas é olhar para isso aqui, a minha contribuição é minúscula das minúsculas, e eu tenho convicção disso. Minúscula das minúsculas. Mas chegar aqui um ano depois, olhar para vocês, ver o empenho de vocês, apesar de todas as dificuldades que vocês enfrentaram, ver o pastor Wesley de pé, sua família, os líderes dessa igreja, alegra meu coração. Porque eu digo assim, para dentro de mim mesmo, eu fiz alguma coisa. Não me arrependo de, no dia que o Wesley ter me chamou, ter incentivado ele a isso. Não me arrependo de ter ido naquele terraço ministrar a ceia do Senhor como ministro de Deus. Não me arrependo de ter vindo aqui e ter falado sobre cosmovisão política. Não me arrependo de ter voltado aqui hoje e ver que vocês estão crescendo e caminhando para a glória do Deus Pai. É esse sentimento aqui. Esse sentimento é um dos sentimentos que a gente precisa ter. Não é o principal. O principal é fazer porque fomos chamados para o reino de Deus. Mas quando a gente enxerga isto, a gente se sente satisfeito. A coroa nem sempre está completinha, tem ramo quebrado, tem folha, vamos alegorizar, né? Coisa de pentecostal. Tem folha quebrada, às vezes está defeituosa, não está direito na cabeça, mas ela está ali, é sinônimo de que vocês venceram, é sinônimo de que vocês estão vencendo. E aí Paulo, diante disso, ele olha para a igreja e diz assim, permaneçam deste modo. Ele não diz passai a estar assim, ele diz estejam deste modo. Permaneçam assim. Está na hora da gente exaltar algumas características que também estão diante dos nossos olhos e não exaltamos frente às dificuldades que temos. Permaneçam deste modo, firmes no Senhor. O incentivo de Paulo não é 10 passos para uma vitória. O incentivo de Paulo é permaneçam no Senhor. A expressão Senhor fala de empoderamento, de senhorio, de autoridade. Deus em Cristo não é só um mediador. Deus em Cristo também é Senhor, governante. É como se Paulo estivesse dizendo, permaneçam naquele que vos governa, ou seja, Ele não está alienado em relação ao sofrimento de vocês. Ele sabe que vocês se enfrentam esses problemas externos, Ele sabe que vocês enfrentam esses problemas internos, mas Ele continua governando, Ele continua no poder. Poder transitório é só do presidente da República. O poder de Deus não é transitório, é eterno. E aí no versículo 2, passa para a gente, por favor. Paulo mostra que essa igreja não era perfeita. Porque quando a gente olha para uma introdução como essa, essas verdades, a gente diz assim, bom, igreja é perfeita, né?
Bobagem, essa igreja era exemplar, mas não era perfeita. Ele apresenta no capítulo 4, versículo 2, logo um problema faccioso dentro da igreja. Duas mulheres importantes que estavam brigadas e que Paulo considera que seja importante que elas voltem a pensarem concordantemente em Cristo. Por quê? Porque elas foram importantes para ele no trabalho do Evangelho. Então Paulo mostra que essa igreja não é perfeita. E não existe igreja perfeita, irmãos. Nós somos tentados a acharmos que vamos ter uma igreja perfeita. Quando eu comecei a Relevante, eu fui tentado a achar que eu teria uma igreja que, não sendo perfeita, teria o mínimo de problemas possíveis. Me enganei. Falei, cara, já está esse pessoal me acompanhando aí no Evangelho de Graça. Sabe? Meu pastor me abençoou. Eu acho que a Relevante vai ser uma igreja com menos problema. Só gente desigrejada. Aprendi desigrejado, pior raça que existe. Só gente desigrejada, e desigrejado é bom de intelecto, né, irmão? Desigrejado sabe muita coisa. Sabe tudo que está errado na igreja, só não ajuda um pouco em nada para fazer o que é certo. Falei, eu estou cheio de desigrejado aí mesmo, que vem se reunir com a gente aí no culto, na reunião de conscientização do Evangelho. Uma coisa é reunião de conscientização, Evangelho de Graça. Outra coisa é ser igreja. Reunião de conscientização é legal, você escuta alguém que tem conhecimento bíblico, teológico, cultural, histórico. Você fica fascinado e diz, eu concordo com tudo que esse cara está dizendo. Realmente, que compromete as instâncias religiosas, que compromete as ações inadequadas da igreja. Eles assim, bom, muito certo, mas reunião de conscientização eu vou lá e não tem compromisso. Quando a gente fez surgir a igreja de dentro da reunião, eu falei assim, bom, esses caras sabem tudo que é certo a fazer, o que eles vão fazer? Me ajudar a fazer o que é certo. Sabe quem mais me ajudou? Os religiosos que saíram de outros lugares e que estavam meio cansados de alguns lugares e foram lá para a igreja. Os religiosos antiquados, quadrados, que achavam que se não desse o dízimo, o devorador ia... O pessoal do sabe tudo, cadê? Vão precisar de reunir, vão precisar de evangelizar, vão precisar disso, vão precisar daquilo. Estavam os velhinhos, o pessoal antiquadro e tudo mais, porque os sabe tudo... só sabe ir para o Facebook fazer postagem para bater na igreja. Não é perfeita. Eu falei, cara, Relevante é igual todas as outras igrejas. Não é perfeita. E não tem menos problema. Pelo contrário, tive muito problema. Aí Paulo olha para essa igreja e diz assim, tudo aquilo depois desse agora eu rogo. O que é rogar, gente? É clamar. O que é rogar? É implorar. Eu imploro a essas duas mulheres, que eu não sei se quem pôs o nome nelas estava com algum problema, alguma síndrome, mas Evódia e Sintique, que isso não é nome em lugar nenhum. Evódia e Sintique, pensem concordantemente do Senhor, não é ter a mesma cosmovisão. A cosmovisão não é uma palavra derivada do alemão, quer dizer óculos pela qual eu enxergo o mundo. Não é pensar igual em tudo. Uns são Vasco, outros são Flamengo, uns torcem para o Botafogo, outros Fluminense, uns gostam de preto, outro gosta de rosa, outro gosta de azul, um gosta de churrasco pra caramba, que nem eu. Depois do churrasco, lá embaixo vem peixe. E outros gostam mais de peixe, outros gostam mais de frango. Uns gostam mais de carboidrato, eu prefiro proteína. Uns gostam, sei lá, de calça larga, outros calça skinner. Uns gostam de batom, umas gostam de batom vermelho, outros de batom rosa. Uns nem usam batom, outras usam calça e outras saias. Cada um gosta de alguma coisa de forma diferente. Pensar igual é impossível. Impossível. Mas Paulo não está dizendo que eles deveriam pensar igual concordantemente em tudo, mas no Senhor há um sustentáculo, há um cerne, há uma centralidade que o pastor Wesley falou aqui. Há algo que em comum precisa fazer com que nós venhamos convergir, apesar das nossas diferenças. O nome disso é Cristo. Timothy Keller, pregando na City to City a respeito da unidade do corpo de Cristo, você estava lá. Ele falou de um rapaz missionário norte-americano, capitalista até o tutano, você lembra disso? Capitalista até o tutano, obrigado.
que foi para a Suíça, Genebra, fazer um trabalho lá na Suíça. E quando ele chegou lá na Suíça, ele foi recebido por um casal muito piedoso, segundo ele. O que é piedade em termos teológicos? De oração, que jejuava, que lia bastante a Bíblia, que fazia obras de caridade. E aí, quase perto desse missionário capitalista ir embora, economia de mercado, era o que ele acreditava, até porque dificilmente num país que o capitalismo é maçante você consiga pensar alguma coisa fora dessa caixa. Mas, chegando nos últimos dias, para ele ir embora, sentado, para almoçar com aquela família, e ele tinha problema com socialista, tinha problema com pessoas que acreditavam em outro modelo econômico diferente do país dele, ele perguntou na mesa para o casal, vocês politicamente, vocês economicamente são o quê? Aí eles disseram assim, social-democratas. Ele disse que o sangue subiu. Ele queria já, e aí Deus falou com ele. Tim Keller fala isso. Deus falou com ele. Ensinou ele ali que para a fé cristã não há encaixotamentos partidários. Não há. Ele conseguiu perceber que apesar dele ter uma compreensão econômica diferente, ali existia uma família de Deus, que serviam a Deus com integridade, mas que pensava politicamente diferente dele. E que o politicamente diferente não poderia ser um empecilho de que eles convivessem de forma juntas e unidas para a glória do Deus Pai em Cristo. Isso aqui que Paulo está querendo, não quer que as duas sejam iguais em tudo, mas que no Senhor elas voltem a pensar concordantemente, porque elas estavam divididas. E aí no versículo de número 3, faça para a gente, por favor, ele vai deixar isso claro, porque ele pede a um companheiro de julgo, alguém provavelmente que era pastor também naquela igreja e que esteve acompanhando ele durante o período da prisão, para que auxiliassem essas duas mulheres, porque elas eram juntas, importantes com ele no Evangelho. O que seria isso? Ele pede a alguém, ajude essas duas mulheres a estarem unidas, porque elas foram importantes comigo, se esforçaram comigo no Evangelho, elas contribuíram com o meu ministério, elas auxiliaram o meu ministério, elas não podem estar divididas, elas precisam estar juntas em quem? Em Cristo. São diferentes quanto às questões estéticas, são diferentes quanto a opções, mas quanto à fé, em Cristo elas precisam estar. E esse é o desafio da nossa igreja, estarmos unidos em Cristo. A maior prova de que a gente pensa diferente é a vida de casal, de casados. A mulher pensa de um jeito, o homem de outro. Mas em Cristo a gente pode estar juntos. É por isso que eu não tenho esse radicalismo louco que a política brasileira construiu, os polos. Os extremos não cabem no Evangelho, porque os extremos nos distanciam. Ele diz, auxilia essas duas mulheres. E aqui fica uma observação para a gente. Olha o que ele disse. Juntas se esfor. Paulo utiliza um ponto positivo passado para corrigir um erro presente. A gente tem dificuldade de fazer isso, pastor. Usar um ponto positivo passado para corrigir um erro presente. A gente olha para o presente e desfaz do passado. Esse é um exemplo de liderança saudável. Sabe da importância apesar do erro presente. E usa esse ponto positivo passado para corrigir esse novo erro. Aí eles estão em pecado, porque facção é pecado, divisão é pecado. Pecado não é só o adultério, fornicação, mentira, promiscuidade, pornografia não. Facção, divisão, separação é pecado também. E ele usa a importância dessas duas para corrigir o erro presente. Um exemplo de liderança para nós, o exemplo de igreja que precisamos ser. De olharmos para a deficiência do nosso irmão presente e enxergarmos os seus valores passados e utilizarmos como combustível para corrigir tais erros. E Paulo não para por aí, porque ele diz também sobre Clemente, que era um outro cooperador da igreja, e fala dos demais cooperadores que eram o ministério daquela igreja, e ele exalta que aqueles irmãos, de forma geral, tinham seus nomes escritos no livro da vida. Por que que ele acopla a
problemática dessas duas mulheres, fazendo citações a respeito dos outros cooperadores, porque esses outros cooperadores estavam tentados a viver a facciosidade promovida por elas duas, porque eram duas mulheres influentes na igreja. O ministério estava bagunçado por causa da facção, e o ministério estava sendo tentado a dar continuidade à facção daquelas duas mulheres que eram importantes. E aí Paulo olha para aqueles caras também e fala que os nomes deles estão escritos no livro da vida. Por quê? Porque ele compreende que a graça que salvou aqueles irmãos e aquela igreja não era baseada na meritocracia, mas ela é pré-existente, antecedente à criação por causa de um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, Cristo. A verdade eterna que se manifestou na história, Paulo usa isso como combustível para corrigir o erro deles. A graça de Deus não é resultado dos nossos acertos. Pelo contrário, ela é o principal discurso para promover os nossos erros, para promover os nossos acertos, perdão. É isso que Paulo está fazendo. Ele olha para o problema daquela igreja e não diz assim, bom, vocês estão tudo perdidos. Ele diz, nome escrito no livro da vida, quem salvou vocês não fui eu vou corrigir vocês, mas vocês precisam compreender que assim como vocês foram salvos por esta graça e vocês têm um nome escrito no livro da vida, vocês precisam viver de forma digna. Corrijam os vossos erros a partir da mensagem de redenção eterna e não corrijam os vossos erros para então serem redimidos futuramente. Paulo quebra a meritocracia aqui para corrigir o erro da igreja, que era exemplar, mas não era perfeita. Isso aqui se lembra muito de 2 Pedro, capítulo 1, quando Pedro diz assim, viva de forma digna, porque diz assim, faça fazer ainda maior e nítido a vossa vocação e eleição. Isso aqui é fantástico. É isso aqui que o pastor Wesley, que os outros líderes devem fazer com vocês. Olhar para o erro de vocês e enxergar que para além do erro, vocês foram salvos por Cristo. E usar o argumento da salvação por meio da graça como ferramenta de motivação para que vocês corrijam os vossos erros. Para que eles corrijam os erros deles. Para que eu corrija os meus erros. Para que nós possamos corrigir os nossos erros. Essa igreja aqui é que eu quero ser. Eu estou longe pra caramba dela, porque eu sou cheio de falha, pecador, vacilante, erro. Eu nunca perdi essa consciência, porque no dia que eu perder essa consciência, que Deus me mate. Quero ter essa consciência até o fim da vida, para que todas as vezes que eu estiver vacilante, eu lembrar das graças de Deus e dizer, eu fui salvo, eu preciso andar conforme um salvo. Você precisa ser essa igreja exemplar. Você viu que você não precisa ser perfeito para que o apóstolo Paulo entendesse que aquela era uma igreja importante? Eu vim aqui para incentivar vocês a isso. Vocês precisam buscar corrigir algumas coisas, como qualquer ser humano. Mas vocês possuem valores dos quais precisam ser exaltados diante desse primeiro ano que vocês estão chegando. Versículo de número 4. Depois de dizer isso, ele diz para aquela igreja se alegrar. Como que se alegra diante daquelas tempestades? Paulo diz, dá para se alegrar. Por que se alegrar? Versículo 5. Porque a alegria promove o que a gente chama de moderação e equilíbrio. Diante de uma sociedade que enfrentava os medos que aqueles irmãos enfrentavam, a alegria daqueles irmãos promoveriam moderação, e a moderação serve de testemunho. O que o apóstolo Paulo diz, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Que seria isso? Quando eu alegre estou em Cristo, eu vivo de forma equilibrada e o meu equilíbrio testemunha a salvação de Cristo aos outros homens. Se a gente olhar para o nosso cenário, a gente vai ter um monte de coisa para apontar. Não estamos vivendo os melhores momentos. Coronavírus é uma pandemia que nos cerca hoje. Mas se a gente fizer uma recapitulação e olharmos um pouquinho para as histórias recentes, vamos perceber os enfrentamentos econômicos do nosso país que continuam, os problemas não só econômicos quanto políticos também, que ainda continuam, os problemas de desigualdade que ainda continuam. Existem motivos vários para deixar a gente amedrontado, para trazer tristeza para a gente, para trazer angústia, e toda a sociedade, seja ela mais relapsa que for, inconsequente que for, uma hora vai se deparar com essas verdades e vão dizer, de fato, nós não estamos vivendo os nossos melhores momentos. Não é um dos nossos melhores momentos.
E apesar das perseguições serem diferentes e os problemas serem diferentes, estamos vivendo no agravamento da falta de saúde psicológica e emocional, diferentemente do que aqueles irmãos enfrentavam. Se nós aprendermos a nos alegrarmos com Cristo e em Cristo, nós viveremos uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada suscita nos outros a pergunta: como é que você consegue estar em paz com tudo isso que está acontecendo? Como é que você consegue viver alegre com tudo isso que está acontecendo? A resposta, o apóstolo Paulo deu no capítulo 3, no versículo de número 21. Projeta para a gente aí, por favor. É isso que Paulo está promovendo diante daquela igreja. Versículo 20. Vamos ler todos juntos, em voz audível? No 3. 1, 2, 3. 21. Sabe o que Paulo está dizendo para eles? Quais eram os enfrentamentos deles? A humilhação, como civis. Ele diz: vocês vão ter o corpo igual dele, da glória dele. Ele não só diz isso, segundo a eficácia do poder que ele tem de até, olha o que ele está garantindo para aqueles irmãos: subordinar-se sobre a si todas as coisas, ou seja, o governo que será estabelecido por ele. E por que eles precisam ser alegres? O versículo 20 explica: porque a pátria deles está onde, irmãos? Aí lá no capítulo de número 4, lá no versículo de número 5 que a gente está acompanhando, o apóstolo Paulo está promovendo a eles que, com base nisto, eles podem possuir uma vida moderada, que será conhecida dos homens. Por quê? Porque o Senhor está perto. Versículo 6 ele conclui, e no 7 também: não andeis ansiosos, ou seja, vivam dessa maneira, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, pela oração e pela... Ele está dizendo assim: orem, irmãos. Diante de todos esses enfrentamentos, eu sei que alguém que já teve crise de ansiedade, eu já tive. Eu já fui parar no psicólogo por causa de crise de ansiedade e princípio de depressão. Sem dormir, de 6 às 7 da manhã, de 6 às 7 da manhã era o que eu conseguia dormir, um intervalo de 1 horinha, acordando assustado, durante 3 meses sonhando que alguém estava me matando. Eu nunca fiz mal a uma formiga. Até o dia que eu vi na minha pele, na minha carne, sofrer as consequências dos meus problemas psicológicos e emocionais e procurei uma psicóloga para tratar de mim. Mas a princípio, Paulo já está dando aqui qual é a dica. Põe para fora. Paulo está falando para eles orarem porque Deus não sabe. Súplica, clamor. Seja um bom pentecostal, grita mesmo. Deus não é surdo, mas não é por causa de Deus, é por causa de você, que tem hora que a gente precisa gritar. Tem hora que a gente precisa pôr para fora. Tem hora que a gente precisa sair de dentro do quarto escuro e gritar para Deus: Deus, eu sei que você sabe. Eu estou vendo um tempo de gritos. Deus, eu sei que você sabe. Eu sei que o Senhor conhece, mas já não suporto mais. Eu não estou suportando. E aí, ele diz: com ações de graças, não é só dizer para Deus da dor, é glorificar a Ele pela beleza da sua majestade, é oferecer a Ele, junto à apresentação dos problemas, a grandiosidade da adoração que Ele merece, é dizer para Deus: Tu és grande. E Paulo não passou ninguém como otário, porque ele disse no versículo 7, não que Deus daria o que eles estavam suplicando, mas que Deus daria a ele o que, irmãos? Paz. Eu não tenho uma palavra de irresponsabilidade para vocês aqui essa manhã. Eu não vou dizer para vocês que Deus vai dar tudo que vocês estão pedindo. Uma coisa eu posso garantir vocês, que Deus vai dar a vocês
paz dentro de casa, paz na família, paz na igreja, uma paz que não tem explicação, que o cognitivo não alcança, que não dá para se compreender e que ela excede toda a compreensão e faz duas coisas: ela guarda o coração para que o coração não reverbere as emoções e os sentimentos negativos vividos pelos enfrentamentos diários, e guarda a mente para que a mente não passe a ser uma mente maquinadora daquilo que o Evangelho não promove, mas aquilo que o seu coração, pelo amargo dos seus enfrentamentos, está querendo sugerir que ela promova. Deus vai guardar os nossos corações e a nossa mente com paz. É inexplicável, mas Deus vai fazer. Sabe o que Ele vai fazer? Porque é o que Ele promete na sua palavra. E é isso que a gente como igreja precisa. Essa igreja que não é perfeita, mas que a gente pode ser exemplar. Que a igreja Soma olhe para o capítulo 4 de Filipenses e diga: eu quero ser esse perfil de igreja. Que as facção é um exemplo do problema deles, os problemas de vocês só vocês sabem. A partir de hoje, em Cristo sejam resolvidos. Que os enfrentamentos não tirem de vocês a capacidade de se alegrar, porque a alegria de vocês não está nessa pátria, está no céu. Que loucura, né? Que loucura olhar para a salvação e dizer: ela me é suficiente. Olhar para Cristo e dizer: Ele me é suficiente. Por isso que Paulo insiste dizendo: permaneçam em Cristo. Porque se a gente permanecer na gratidão, a gente cai. Eu postei no meu status uma verdade sobre ingratidão, e eu quero ler com vocês aqui. Eu não sei nem quem é esse autor. O nome dele é Marquês de Maricá. Ele diz: os soberbos são ordinariamente ingratos. Sabe por quê? Porque eles consideram os benefícios como tributos que se lhes devem. Se a gente esperar gratidão, na gratidão, a nossa fé estiver na gratidão, a gente cai. Porque a gente vai se deparar com gente soberba. E gente soberba acha que benefício é tributo que alguém deve pagar a eles por eles existirem. Por isso eles são ingratos. Se a gente esperar no crescimento estético, institucional, a gente cai. Porque a gente não sabe se é isso que Deus tem para a nossa igreja. Uns foram chamados para pastorear nos centros urbanos, outros nas periferias. Como você disse que o trabalho bem-sucedido é aquele que está com a mega igreja na Barra, e aquele que está dentro de uma favela agora com 30 pessoas tirando gente do tráfico não é bem-sucedido. A gente não sabe. Se o nosso fé e as nossas motivações estiverem na porta de emprego, que a gente tanto orou pedindo a Deus e se esforçou estudando e não aconteceu, a gente cai. Se for no relacionamento, a gente cai. Se for nas pessoas, a gente cai. Agora, se for em Cristo, a gente vai viver de forma alegre. E a alegria transcende felicidade, porque a alegria é algo que está aqui dentro da gente e que emana de nós. Que essa igreja seja a igreja Soma, a igreja relevante e, sobretudo, a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Baixe sua cabeça.